E aí pessoal, tudo bem? Adivinha onde estamos? Sim, este é o canal Coleção Paralela, eu sou o Rodrigo, ali está o fascinante mestre do terror. E temos mais uma oportunidade de falar um pouco sobre quadrinhos nesse canal, que é basicamente a única coisa que esse canal faz, falar de quadrinhos. E tá bom demais. E o que eu andei lendo? O que eu andei degustando nos últimos dias? Sobre o que eu queria falar? Eu queria falar sobre uma ediçãozinha do Mickey. Vamos a ela. Aqui está. Disney, né? Temos aqui Mickey no canal. Vocês vão notar que vai ter uns barulhos aí. Tem um povo feliz, um povo gritando. Eu sou uma pessoa muito alienada. No momento em que eu gravo esses vídeos, eu sei que tá rolando aí uma espécie de campeonato mundial de futebol de clubes, uma coisa assim. Eu não acompanho, eu não ligo, mas tem muita gente acompanhando, tem muita gente ligando. E deve estar rolando um jogo aí, pelo que eu tô ouvindo, do griteiro do pessoal. Então tentem ignorar, este é um vídeo diurno. E a gente vai tentar se concentrar aqui no que é importante. A gente vai falar da Mickey número 507. Passe o Natal comigo, na capa é a chamada. Esse Mickey aqui é, acho que dos anos 90, sim, é dos anos 90. E é uma fase dos quadrinhos do Mickey que eu considero bastante estranha. Como vocês sabem, eu adquiri gosto por aquela fase aventuresca do Mickey, o Mickey Detetive. Eu tenho lembranças do Comando Laser de quando eu era moleque, que eu li alguma coisa. Sei que existe uma fase do Mickey em que era patrulha espacial, coisas assim. Passei a admirar bastante o Mickey, mas essa fase aqui é uma fase bastante estranha, eu diria, porque temos aqui um Mickey vivendo um cotidiano mais pro lado engraçado, mais pro lado cômico. E isso, de certa maneira, me pegou desprevenido, vamos dizer assim. Eu acabei não curtindo tanto. É uma edição de Natal, é uma edição de fim de ano, provavelmente, então, falando do Natal. A primeira história é Natal Branco. Já começa assim, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Não tem exatamente aventura, o Mickey não está investigando um mistério nem nada. Ele, por alguma razão, tem um avião. Não há nenhuma explicação do porquê o Mickey tem um avião. E ele é simplesmente convocado às vésperas do Natal a levar nas montanhas suprimentos para lenhadores que estão presos lá em cima. E os sobrinhos dele estavam reclamando que não tinha neve, que seria um Natal sem neve, e eles vão juntos, dele e do Pateta, porque nas montanhas tem neve, né? E eles vão ter a oportunidade de ver neve. Ao chegarem lá, eles acabam ficando presos por lá mesmo, nas montanhas, e passam o Natal lá, então. E com isso eles têm o Natal Branco deles. O toque de aventura fica pelas desventuras com o avião e por esse cara aqui, que é um bandido que estava preso lá. Eu tô mostrando, nem tá aparecendo, né? Eu sou ótimo. Que estava preso lá na cabana prisão da polícia montada e que depois ainda acaba participando da ceia de Natal. Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui, gente. Ó, depois ele ainda acaba participando. Não melhorou nada, né? Eita, que tamo bem hoje. Ele acaba participando da tal ceia de Natal do pessoal. Se eu subir mais um pouco. Aí melhora. Ou seja, aquele Mickey super aventureiro, aquele Mickey que eu gosto, não está presente na edição nem na história. Depois é uma história de última página, o Enigma das Montanhas. Aquelas que traz sempre uma adivinhaçãozinha, uma coisinha para você tentar descobrir sozinho e tal.
Eu achei bem bobinho, nem vale muita menção. A segunda história é Mickey e Minnie, confusão na inauguração. É o Mickey em desventuras com o Bafo de Onça, seu arqui-inimigo, na inauguração de um supermercado que o Bafo pretende dar um golpe, pretende roubar. É uma história com cunho humorístico. Mais uma vez, não tem nada aventuresco aqui, não tem um mistério para resolver. É um Mickey lidando com as doideiras do Bafo de Onça, vestido de mulher e exigindo ganhar os prêmios da gincana. São histórias suaves, são histórias bobinhas que não chegam a ser incômodas, não chegam a ser super ruins, mas que tampouco divertem da maneira como eu gosto. Por aqui a gente vê o quanto muitas vezes o gosto que a gente pode ter de um personagem, o gosto pessoal, eu digo, tem muito a ver com a fase e a abordagem que ele tem. Eu não consigo achar interessante esse Mickey com essa abordagem mais humorística, mais engraçadinha, com histórias mais bobinhas. Me interessa bem menos. E fica claro por essa edição. Depois tem uma história do Pateta, Era Uma Vez. São os personagens Disney numa espécie de Idade da Pedra, mas é uma Idade da Pedra que existe uma criatura hambúrguer, e o Pateta vira vegetariano depois de muitas desventuras tentando pegar o bicho hambúrguer ali. Boba história, mais uma historinha de uma página, tem muita história de uma página, na edição. Depois tem uma história na qual eles encontram os Esquálidos e eles vivem uma aventurazinha num planeta onde tudo é ao contrário. É o que tem de mais perto de uma história de aventura do Mickey nessa edição. Eles vão para esse planeta onde tudo é ao contrário e lidam com várias situações lá. Ainda assim, é uma história totalmente calcada no humor. Aí há quem vai me dizer, mas que o Mickey foi criado para isso, os personagens Disney em geral são histórias de humor e tal, a origem do personagem é isso, e eu não vou discordar, não tem como discordar, é isso mesmo. Mas eu estou falando das fases do personagem que me interessam, as fases que me chamam a atenção. O Mickey conseguiu muito a minha atenção entre os personagens Disney por essa fase aventuresca dele, essa fase em que ele era detetive, ou que ele vive umas aventuras espaciais, umas aventuras fora da caixa e tal. E esse Mickey mais simplório, mais comum, mais perto da, vamos dizer assim, da origem Disney, de ser engraçado, de ser mais cartunesco, é o Mickey que me interessa bem menos. Tem mais uma historinha de uma página com esse personagem, o Amadeu, que é esse corvo. Eu me lembro de já ter lido alguma coisa com esse Amadeu, mas é um desses personagens Disney muito obscuro, que eu não sei de onde veio nem para onde foi parar. Depois tem Pateta, o espião que me espiava. Eu acho que eu já vi essa história em algum lugar, não tenho certeza, mas acho que já vi. É o Pateta sendo agente secreto e em desventuras com quem? Com o Bafo de Onça. A Disney, às vezes, eu acho que ela precisa criar um arquivilão a mais, assim, para dar uma folga pro Bafo de Onça. É muita aventura com o Bafo de Onça. Numa história, numa revista em quadrinhos em que todas as aventuras da revista são calcadas no humor, eu diria que a história do Pateta é a melhor história da edição, seguida de perto pelaquela aventura espacial com os Esquálidos. São as duas melhores. Mas, enfim, andei lendo Mickey 507 e andei vendo uma coisa que na verdade não chega a ser uma descoberta, não chega a ser uma novidade, é apenas uma daquelas coisas que a gente não, às vezes não para pensar. Muito do nosso gostar, muito do nosso apreciar sobre determinado personagem, muitas vezes é uma questão de abordagem. É o mesmo Mickey. Só que nessa abordagem mais engraçadinha, ele me interessa bem menos. Coisas de quem tem o hábito de ler, né? Coisas que a leitura nos traz. E é isso aí então, pessoal. Se vocês curtiram esse vídeo, likezinho pra mim, pro mestre do terror que eu vou mostrar daqui a pouquinho pra se despedir. E claro, deixem aí nos comentários desse vídeo qual é a abordagem do Mickey que vocês gostam.
Gostam do Mickey mais engraçado? Preferem o Mickey mais aventuresco? Dá tchauzinho aí, mestre do terror. Fui botar o dedão pra fazer o fui, bati na câmera, claro.